Cara, eu fiquei pensando muito, principalmente por conta da minha infância, nos nas HQs e nas animações de heróis, cara. E eu acho que é muito interessante isso, porque é uma coisa que a gente gosta muito de consumir. E aí eu lembro que ontem a gente estava falando da questão de consumo de arte pela racionalidade, né? Tanto que a gente fez a análise da música e viu como a gente pode pegar a arte num sentido muito mais racional e intelectual. Mas o que a gente não conseguiu concluir ontem era a ideia de que não é só pela racionalidade que a gente consome arte, e sim por algum motivo, que é o que a gente vai discutir hoje. E eu fico pensando o porquê que a gente gosta desse tipo de coisa. Seja alguma coisa de ação, qualquer ficção como um todo. E aí eu queria saber o que vocês acham dessa história aí, do porquê que a gente gosta de ficção, sendo que são coisas que estão bem longe da gente e que não poderiam acontecer na vida real. Eu pego o exemplo do super-herói porque foi uma coisa que eu gosto muito desde criança. Cara, eu acho que é muito mais por uma linha de válvula de escape. Às vezes eu vejo que as pessoas, por exemplo, crianças veem desenhos porque elas sentem bem com aquilo. Elas veem aquilo como uma outra realidade que elas podem ficar um pouco mais calma, rir, mudar de humor. Assim como muitas pessoas adultos, eu costumo ouvir música para relaxar, é, depois de um dia estressante que querem simplesmente descansar. Então eu vejo que nesse caso da ficção, a importância é justamente essa. É estar em outras realidades que às vezes você não pode acessar ela do jeito que você queria. Mas é algo que só a arte pode proporcionar. E é por isso que ela é muitas vezes usada. Não só por crianças, mas adultos, qualquer faixa etária. Edu, Hum, então, na minha opinião, eu vejo duas coisas diferentes. Eu vejo isso aí que o Enzo falou, de poder desbravar um mundo onde a gente não pode viver. Ou então um mundo ideal, onde, por exemplo, existe um cara tão rico ao ponto de vestir uma mascarinha de morcego e salvar uma cidade inteira do caos. Por quê? Porque isso é uma coisa interessante que não acontece no nosso dia a dia. Então, de- por exemplo, claro, né, fugindo um pouco da sua pergunta, do seu ponto. Nem tudo é, por exemplo, 1980 e alguma coisa, 1982, por exemplo, ou um Admirável Mundo Novo, são distopias que não necessariamente é uma coisa que a gente iria viver. A gente iria viver as dois mundos. Mas mesmo assim, e a gente vê tanto aquilo, a gente consome tanto um conteúdo a partir de uma utopia, porque é como ver materializado uma famosa imaginação e deixa surpreso, né? Que a gente, porque a gente já quer ver aquilo acontecer, mas não tem como fazer acontecer na vida real. Então, acho que acho que essa palavra é certa. ó, o final travou muito, mas eu consegui entender muito bem a mensagem que você disse e eu gostei muito, porque ao fugir da minha pergunta, você me ajudou a pensar em um treco legal, que é assim, a lembrar de um treco legal, na verdade. Eu lembro que eu tinha pensado nisso e é a minha posição. Eu vou agregar o que vocês falaram já. Eu acho que assim, o fato da gente gostar tanto disso é que vocês falaram, né? A gente tem acesso a esse mundo que a gente não consegue ter na vida real e isso é interessante. Mas eu acho que a questão é um pouquinho mais profunda. Eu acho que assim, a gente tem acesso a esse mundo, mas primeiro a gente tem que querer. Eu acho que a gente tem que enxergar alguma semelhança entre o mundo da ficção e o mundo real, para que a gente consiga se identificar com aquilo, sabe? Para que a gente consiga se imaginar naquele universo e entender a motivação de cada um dos personagens, esse tipo de coisa que a gente já conhece, sabe? A ponto de você gostar do cara, da história, achar interessante. Você sabe o que está acontecendo ali, você consegue conceber aquilo que está ali, visualizar aquilo ali, captar aquilo ali e, sabe, internalizar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. E eu acho que é realmente um comentário muito pertinente, mano, porque você pode ter. Você tem como claro exemplo, né? O herói que mais fez sucesso em lançamento, pô, foi o Capitão América. Porque olha o patriotismo envolvido na história do cara. Você pode perceber todos os super-heróis que se desenvolvem à mercê disso. O Homem-Aranha.
O Homem-Aranha ele é tão amado pela mensagem do Tio Ben com grandes poderes e grandes responsabilidades. É, é o tipo de arte que ela faz sucesso, principalmente porque ela pega aspectos da vida real e ela coloca eles a um nível extremo. Porque tá, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você coloca esse nome Aranha, tá, o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Então ele tem muito poder, consequentemente muita responsabilidade. Porém, essa questão dele, ela vai muito pra vida real. Porque se você for um chefe de 4 pessoas, por exemplo, se você tem empresa de 4 pessoas, cara, são só 4 pessoas. Mas você é responsável por alimentar 4 bocas. Então ele internaliza, mesmo sem que as pessoas percebam muito, uma mensagem que é muito além do que a gente vê, mas a gente entende. É muito subconsciente, sabe? É isso mesmo, é nessa linha que eu queria transmitir a mensagem pra vocês. Isso é muito interessante, cara. Porque você deu o exemplo do Homem-Aranha, o Batman, por exemplo, o código moral dele bem firme, que muitas pessoas seguem e acham que é extremamente importante, eu também acho, né? E aquela história de que mesmo que ele saiba que ele vai ter que enfrentar toda hora o Coringa de novo, o Bane de novo e toda a galera do mal de novo, ele não mata. Por quê? É, eu Porque é o sei que eu sou código moral bravo. dele, Eu sei que eu sou muito bravo. Obrigado. com certeza. Mas esse é um ponto que eu queria discutir um pouquinho mais tarde. Vamos só terminar esse ponto, que é alguns problemas de dilema. Eu queria muito entrar nessa parte de herói, porque dá pra entrar na questão de moralidade. Justamente por isso que eu introduzi essa ideia de a ponte, o link entre a vida real e a arte. Me lembra Pra só de poder comentar justamente entrar do no próximo Naruto nessa tópico. parte. Oi? Me lembra de comentar sobre o Naruto nessa parte. Beleza, beleza. E acho que o Gordo já entendeu o que eu quero falar sobre o Naruto nessa questão. Acho que já. Ô, Edu, Hum, você falou sobre a humanização da arte, para nós entendermos o que está ali no filme, por exemplo. E eu me lembrei de uma coisa que é muito comum, na verdade, em desenhos animados. Muito óbvio, na verdade, mas eu vou falar mesmo assim. Em desenhos animados e em filmes que retratam desenhos. Por exemplo, o filme do Sonic. Cara, aquilo ali é basicamente um ouriço. Um ouriço que veio de um jogo. E até o jogo, tipo, até o filme, no caso, ninguém sabia nada sobre ele. Ninguém sabia o código de ética, ninguém sabia o que ele pensava, ninguém sabia a voz dele. Claro, também tinha uns desenhos dele, né? Mas vamos ignorar essa parte. E no filme, o diretor fala o quê? Não, vamos fazer esse cara aqui com uma fisionomia humana, com expressões humanas e com motivação humana, por mais que ele seja um ouriço azul. E é assim que a gente vê, por exemplo, o Backyardigans, é assim que a gente vê sei lá, no Mario, se bem que o Mario é um humano, né? Mas em Zootopia, por exemplo, cada animal ali tem a sua motivação e o seu hábito alimentar, que mexe bastante com a história do filme. Porém, de qualquer forma, para nós entendermos toda aquela história, o diretor se viu necessário por uma humanização em cada um daqueles personagens, cara. Então o que você falou é sensacional. cara, isso é muito legal porque, assim, essa mistura daquilo que eu falei, que eu não foi eu por completo que pensei, eu já vi análises de super-heróis, principalmente do Miranha, que fala sobre a história de como conversar com o público é muito importante. Aí eu fui pensar um pouquinho mais nisso, e aí trazendo um pouco para nossa teoria, né? É a ideia de que, assim, realmente é importante porque você tem que extrair felicidade daquilo ali. E para isso, a gente entra até na nossa conversa anterior, de ontem, que a gente tem que assimilar, a gente tem que trazer para dentro o que a outra pessoa exteriorizou ao produzir a arte. Para quê? Para que a gente consiga se imaginar nesse cenário e consiga entender, se ver lá e conceber aquilo como um mundo real. Vou repetir porque fica legal para introduzir a ideia nova. Conceber aquilo ali como uma realidade, como uma coisa que existe, concreta, que você consegue assimilar como uma coisa parecida com o que você tem aqui. Para quê? Para que para isso você consiga utilizar a mesma percepção de mundo que você tem aqui lá. E aí a partir dali você consiga extrair esses sentimentos. Aí é por isso que bate com aquela história da humanização que você falou, né? As pessoas têm que parecer reais. E você se identifica mais com, por exemplo, animais que parecem humanos do que com um animal só. Não que, não, não que, não que seja difícil simpatizar com animais, tanto que, sei lá, algum cachorrinho bonito que você viu no filme que você cria simpatia, por exemplo, Beethoven. Mas humanizar os personagens se torna muito mais próximo da gente.